O contexto da relação das aplicações lineares com as matrizes se dá na seguinte situação. Você tem dois espaços vetoriais V e W, uma aplicação linear T de V em W e uma base para V, chamada A, uma base para W, chamada B. Quando você aplica a transformação linear em cada um dos vetores da base de V, V1, V2, Vn, esses vetores, por serem vetores do espaço vetorial W, eles são escritos de maneira única como combinação linear dos vetores da base B, de modo que vão existir esses escalares que aparecem aqui, A11, A12, etc., até o ANMN, de modo que você tem aqui as coordenadas dos vetores T de V1, T de V2, T de Vn na base B. O nosso objetivo é encontrar uma relação entre essas coordenadas. As coordenadas de um vetor arbitrário V na base A, do espaço vetorial V, com as coordenadas do vetor T de V, que seria a sua imagem, na base do espaço W. Para simplificar essa relação, vamos considerar o caso onde a dimensão do espaço V é 2 e a dimensão do espaço W é 3. Bom, então nesse caso, teríamos que a base A do espaço V, teríamos apenas dois vetores, V1, V2, e a base B do espaço W teria três vetores, W1, W2 e W3. Bom, dado qualquer vetor V genérico lá no espaço vetorial V, a gente sabe que existem números escalares, digamos, A1 e A2, onde V seria igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. A1 e A2 seriam justamente as coordenadas do vetor V na base A. Quando a gente calcula o T de V a partir daí, por ser linear, o T de V vai ser igual ao T da combinação linear que está aqui, que por sua vez ficaria A1 vezes T de V1 mais A2 vezes T de V2. Esse mesmo vetor T de V, por ser um vetor do conjunto W, ele é escrito como uma combinação dos vetores W1, W2 e W3. V, substituindo aqui, seria dado, digamos, por um número B1 vezes W1, B2 vezes W2, mais B3 vezes W3. B1, B2, B3 seriam as coordenadas de T de V na base B. Da mesma forma, quando a gente compara com esse lado direito aqui, o vetor T de V1 e o vetor T de V2 são vetores de W e são descritos em função da base B desta forma aqui. Então, substituindo, ficaríamos A1 vezes o T de V1, ele é um número, que estamos chamando de A11, vezes o W1, mais um outro número, que estamos chamando aqui na nossa notação de A21, que é o próximo, vezes o W2, mais um A31 vezes W3. Mesma coisa para o vetor T de V2. Então, substituindo aqui, ficaríamos com A2 vezes o T de V2 escrito em função dos vetores da base B. Então, ficaríamos com A12, que é o primeiro vetor que aparece aqui, primeira coordenada, vezes W1, mais A22 vezes W2, mais A32 vezes W3.
Bom, comparando então o que tem aqui do lado esquerdo com o que tem aqui do lado direito, lembrando que as coordenadas de um vetor com relação a uma base são únicas, então a gente tira as seguintes conclusões. O número B1, que é a coordenada do vetor T de V na base W1, escrevendo aqui a parte superior, ele tem que ser igual ao número que multiplica o W1 aqui do lado direito. Este número seria A1 vezes A1 na primeira parcela, mais A2 vezes A12 na segunda parcela. Substituindo aqui, ficaremos com A1, A1 mais A2, A12. Seriam as primeiras coordenadas. Na segunda coordenada, teríamos B2 do lado esquerdo, que é o que multiplica o W2. E aqui do lado direito, o que multiplica o W2 é A1 vezes A21, A2 vezes A22. Então, o B2 ficaria A1 vezes A21 mais A2 vezes A22. Da mesma forma, a gente passa para o B3. O B3 é a terceira coordenada. Esse B3 ele vai ser dado por A1 vezes A31 mais A2 vezes A32. Então, temos aqui as coordenadas do vetor T de V, B1, B2, B3, em relação à base B. E elas estão relacionadas com as coordenadas A1, A2 do vetor V, na base de partida A. E também está relacionada com esses números A11, A12, A21, A22, A31, A32, que são as coordenadas dos vetores T de V1, T de V2, ou seja, as coordenadas dos vetores que são as imagens da base A. Esta relação que aparece aqui entre essas coordenadas pode ser descrita de maneira mais fácil de organizar da seguinte forma: você coloca na forma matricial B1, B2, B3 como matriz coluna igual ao produto da seguinte matriz: A11, A12, A21, A22, A31, A32, multiplicando uma matriz coluna com duas linhas A1, A2. Se a gente multiplica essa matriz 3 por 2, que aparece aqui, por essa matriz 2 por 1, vamos obter essa matriz aqui 3 por 1. Perceba justamente que cada linha vezes essa coluna corresponde justamente ao lado direito desta cada uma daquelas igualdades. Então, realmente, o que está escrito aqui pode ser descrito na forma matricial desta forma. Perceba que desta maneira nós temos aqui do lado esquerdo as coordenadas do vetor T de V, dada por uma matriz, onde essa matriz depende das coordenadas dos vetores T de V1, T de V2, que seriam as coordenadas das imagens da base, e essa matriz ela multiplica as coordenadas do vetor V. Juntando então essa ideia, nós temos a matriz que simbolizamos desta forma, T com o índice A em cima e B embaixo, onde essa matriz T é formada por cada coluna dela são as coordenadas do vetor T de V1, T de V2, até o T de Vn, e esta matriz é chamada de matriz da aplicação T em relação às bases A e B. Então, conforme vimos naquele exemplo com dimensão 2 e 3, o caso geral também será satisfeito. E nós vamos ter essa propriedade aqui principal da matriz da transformação, dada por esta equação aqui. Ou seja, se quisermos encontrar as coordenadas na base B de um vetor T de V, a imagem do vetor V, basta pegar esta matriz e multiplicar pelas coordenadas do vetor V
na base A. Bom, vejamos na prática como encontrar essa matriz da transformação T através desse exemplo. Temos aqui uma transformação T de R3 em R2, dada desta forma, e temos as bases A de R3 e B de R2, e queremos encontrar a matriz T relativa a estas bases. Bom, então o trabalho a ser feito aqui começa por calcular a imagem de cada vetor da base A, T de 1, 0, 1, T de 1, menos 1, 0 e T de 0, 1, 0. Usando aqui a definição aqui da aplicação T, só substituir ali pelo x, pelo y, pelo z correspondente. Para o primeiro vetor aqui o x é 1, o y é 0 e o z também é 1. Então, fazendo a primeira conta aqui, ficaria 2 vezes 1 dá 2, mais 0 dá 2, menos 1 dá 1. E na segunda entrada, menos 1 mais 0 mais 1 daria 0. Para o segundo vetor, x é 1, y é menos 1, z é 0. Então, fica com 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, menos 0 dá 1. Na segunda entrada, menos 1, menos 3 dá menos 4, mais 0, menos 4. Terceiro vetor, x e z são 0 e y é 1. Então, substituindo ali, primeira entrada, 1, segunda entrada, 3. Cada um desses vetores nós precisamos colocar em função da base B. Neste exemplo aqui, é a base 1, menos 1, 0, 1. Então, precisamos encontrar os números A1, 1, que multiplicaria aqui o primeiro vetor, mais A2, 1, que multiplicaria aqui o segundo vetor. Depois, embaixo, o número A1, 2, que multiplicaria o primeiro vetor, e o número A2, 2, que multiplicaria o segundo vetor. E depois, o número A1, 3, multiplicando o primeiro vetor, A2, 3, multiplicando o segundo vetor. Esses índices são escolhidos aqui de maneira proposital, porque, como vimos, essas coordenadas elas vão formando as colunas da matriz de T. Ou seja, esses dois números que aparecem aqui como coordenadas deste primeiro vetor vão formar a primeira coluna. Esses dois números, a segunda coluna. E esses dois números, por final, a terceira coluna. Então, resolvendo aqui esse sistema, organizando, por exemplo, a primeira equação seria descrita como o seguinte sistema. A11 vezes 1 mais A21 vezes 0 vai dar A11 igual à primeira coordenada, que é 1. E na segunda coordenada, A11 vezes menos 1 mais A21 vezes 1 igual à segunda coordenada, que é 0. Então, aqui nós temos já A1 igual a 1. Quando a gente substitui embaixo, o A21 também vai ser igual a 1. Para o segundo sistema, fazendo aqui embaixo, ficaríamos A12 igual a 1 menos A12 mais A22 igual a menos 4. Então, A12 já é igual a 1. Substituindo aqui, ficamos com o A22 igual a menos 4 mais 1. Menos 3. O último sistema, vindo da última equação, A13 igual à primeira entrada, também é 1. E A menos A13 mais A23 igual a 3. Logo, para a segunda equação, substituindo aqui, ficamos com A23 igual a 3 mais 1, 4. Com isso, a matriz T procurada, da base A para a base B, será a seguinte matriz. Cada coordenada aqui, as duas coordenadas do primeiro vetor vão formar a primeira coluna,
1 e 1. As duas coordenadas do segundo vetor formam a segunda coluna, 1 e menos 3. A coordenada do terceiro vetor, 1 e 4, vão formar a terceira coluna. Bom, quando a aplicação em questão é a própria aplicação identidade, ou seja, a aplicação I tal que I de V é igual ao próprio V, então, fixando bases diferentes no espaço de partida e no espaço de chegada, nós podemos perceber que a matriz da transformação de A em B é a mesma matriz de mudança de base, da base A para a base B. Por quê? Porque simplesmente, quando a gente calcula o I de cada vetor da base A, por ser a aplicação identidade, I de V1 vai ser o próprio V1, I de V2 vai ser o próprio V2, etc. I de Vn vai ser o próprio Vn. Daí, pela construção da matriz da transformação, nós teríamos que pegar cada um desses vetores V1, V2, Vn que aparece aqui como resultado e escrever como combinação linear dos vetores da base B e colocar suas coordenadas como colunas. E como vimos, esse procedimento de escrever V1, V2, Vn como combinação da base B e colocar essas coordenadas como colunas, a gente gera justamente a matriz de mudança de base. Daí a razão desta anotação para a matriz de mudança de base, usarmos esta letra I maiúscula aqui, porque essa matriz de mudança de base coincide justamente com a matriz da aplicação identidade de V em V, quando escolhemos na base para o espaço de partida a base A, escolhemos para base no espaço V de chegada a base B. Vamos falar de posto de nulidade de uma aplicação linear e sua relação com a matriz. Dada uma aplicação linear T de V em W, o posto de T é simplesmente a dimensão da imagem de T. E a nulidade de T é simplesmente a dimensão do núcleo de T. Porém, esses números podem ser determinados de maneira prática através da matriz de T relativa a qualquer base em questão, tanto para V como para W. O posto de T ele é justamente dado pelo número de linhas não nulas da matriz de T depois que você coloca ela na forma escalonada. A nulidade de T é a dimensão do núcleo, então, pelo teorema do núcleo da imagem, ele vai ser justamente a diferença entre a dimensão de V, que em termos da matriz é simplesmente o número de colunas da matriz, e o posto de T, que seria a imagem. A diferença entre a dimensão do espaço e a dimensão da imagem dá a dimensão do núcleo, pelo teorema do núcleo e da imagem. A gente viu no exemplo anterior que a matriz T de A para B, no exemplo atrás aqui, dava esta matriz que tem aqui. 1, 1, 1 na primeira linha, 1, menos 3, 4 na segunda linha. Vamos colocar aqui esse exemplo. Então, para saber a dimensão da imagem e a dimensão do núcleo, através da matriz, simplesmente a gente vai escalonar esta matriz aqui, fazendo a operação, neste caso, linha 2 menos linha 1, ficaremos com 1, 1, 1, 1 menos 1, 0, menos 3 menos 1, 4, menos 1. Aqui a gente não tem mais como escalonar, então a gente percebe que temos duas linhas não nulas, ou seja, posto 2. A dimensão da imagem aqui seria 2. Esta matriz ela tem 3 colunas. 3 colunas justamente porque essa aplicação ela vai de R3 em R2. Então, 3 colunas, porque a dimensão do espaço de partida é 3. Logo, a nulidade será igual a 3 menos este número que encontramos para o posto, que é 2, ou seja, 1. Considerando duas aplicações T e S, onde T vai de V em W e S de W em U, nós podemos fazer a composição S composta por T
que seria uma aplicação que vai de T para U, já que T vai de V para W, e depois a S leva os vetores de W em U, logo a composta vai de V em U, e essa aplicação ela também será linear, se S e T forem lineares, e além disso, fixando bases para cada um dos espaços, base A para o espaço V, base B para o espaço W, base C para o espaço U, a matriz da aplicação composta é simplesmente o produto das matrizes, ou seja, a matriz S composta por T de A para C é o produto da matriz de S de B para C com a matriz de T de A para B. Esse resultado ele tem um corolário, uma consequência importante que diz respeito a uma aplicação ser bijetiva, ou seja, invertível, existir uma inversa para ela ou não. Em termos de matrizes, a condição da transformação linear ser bijetiva é simplesmente você verificar se a matriz daquela transformação em alguma base, e consequentemente para todas, se será uma matriz invertível ou não. Ou seja, basta calcular o determinante da matriz da aplicação. Obviamente, esta dimensão aqui de V precisa ser igual à dimensão de W, para que faça sentido esta condição de bijetividade. E verificando apenas o determinante da matriz da transformação, se esse número não for zero, ou seja, a matriz for invertível, a aplicação ela também será bijetiva e, reciprocamente, se a aplicação é bijetiva, a matriz é invertível. Além disso, na situação da transformação linear ser bijetiva, a matriz da inversa de B para A é simplesmente você pegar a matriz da original de A para B e calcular a inversa. Ou seja, a matriz da transformação inversa é a inversa da matriz da transformação original. Então, com a mesma ideia, se a gente tiver uma aplicação linear T de V em W, quando a gente olha para a matriz de T, digamos, de uma base A de V para uma base B de W, e queremos associar, encontrar uma relação entre essa matriz e a matriz de T com relação a bases diferentes, no lugar do A, uma outra base, digamos, A', e no lugar de B, uma outra base, digamos, B', nós podemos escrever da seguinte forma. A matriz que está aí pode ser dada por aplicação identidade composta com T. Isso aqui não altera a T. E se você compor de novo com a identidade, também não altera. A identidade não altera o valor das imagens, então a T, aplicação T, ela é igual à identidade composta com T, composta de novo com a identidade. Então teremos aqui esta mesma matriz de A para B. Usando o resultado anterior, a gente pode escrever esta matriz aqui dessa composição como produto de três matrizes, dadas assim. Da direita para a esquerda ficaria a matriz da identidade partindo da base A, que é a mesma base aqui de partida, e indo para uma outra base, a escolha, por exemplo aqui uma nova base, a linha, indo para a matriz de T, que deve partir da mesma base a linha que está ali, e chega em alguma outra base, digamos B', e aqui do lado esquerdo, a matriz da outra transformação, que também é identidade, que deve partir de B', chegando em B, como está ali. A gente percebe nessa relação que essas matrizes T de A para B e T de A' para B' estão relacionadas justamente em função dessas duas matrizes de mudança de base, que vai da base A para a base A' e da base B' para a base B. Bom, para encerrar, vamos ver esse exercício aqui resolvido. Temos duas bases A e B, bases de R2 e R3, respectivamente, e uma matriz que é dada como uma matriz de uma aplicação T de A para B.
Primeira questão, letra A, queremos encontrar o t de xy, ou seja, encontrar a expressão para a aplicação t, cuja matriz é a matriz dada desta forma. Como é que a gente faz então esse item A? Bom, a gente sabe que essa matriz da transformação t de A para B, ela é de tal forma que essa primeira coluna são as coordenadas do t do primeiro vetor da base A, seria o vetor 1 menos 1, em função da base B. Isso quer dizer então que o t de 1 menos 1 ele tem que ser igual a 1, que é esse primeiro elemento, vezes o primeiro vetor da base B, mais 1, que é o segundo elemento da coluna, vezes o segundo vetor da base B, que é 0, 1, 2, mais 0, que é o terceiro elemento aqui da coluna, vezes o terceiro vetor da base B, que é 1, 2, 0. Fazendo essa conta aqui, ficamos com 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 0, 1. 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes 1, que é 1. Segunda entrada. 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Menos 1 mais 2, fica 2 menos 1, também dá 1. E, olhando agora para a segunda coluna, os números 0, 1 e menos 1 são as coordenadas do vetor t de 0, 2, em relação à base B. Então, o t de 0, 2 vai ser igual a 0 vezes o primeiro vetor, que é uma conta que a gente não precisa se preocupar, porque vai dar o vetor nulo, mais 1 vezes o segundo vetor, mais menos 1 vezes o terceiro vetor. Vai ficar aqui menos o terceiro vetor. Faz a conta aqui, ficamos com primeira entrada, menos 1. Primeira parcela vai dar o vetor nulo, não precisa se preocupar. A segunda parcela, 1 vezes 0. A terceira, menos 1. Próxima entrada vai ficar 1 vezes 1, que é 1, menos 2, 1 menos 2, menos 1. Depois, 1 vezes 2, 2, e o resto, 0. Bom, com isso, com esta ideia de interpretar a matriz, nós temos aqui que a aplicação T ela é de tal forma que as imagens destes dois vetores que formam uma base do R2 estão aqui conhecidas. Então, nosso trabalho agora é determinar T de XY conhecendo as imagens de uma base, que é semelhante ao exercício que a gente fez anteriormente. Então, a gente lembra que para determinar o T de XY, sabendo o valor das imagens da base, basta você pegar o XY genérico e escrever em combinação linear aquela base, encontrando aqui este número A e este número B, em função do x e do y, satisfazendo aqui esta equação. Então, a gente monta esse sistema, que ficaria A vezes 1, B vezes 0 igual a x, que são as primeiras entradas, A vezes menos 1, B vezes 2, igual a y, que são as segundas entradas, do lado esquerdo e do lado direito. Então, o A é x, está aqui já respondido na primeira. Substituindo aqui este A por x na segunda e isolando o B, vamos ficar com 2b igual a y mais A. Então, fica y mais x. Depois, dividindo por 2, o B vai ser y mais x sobre 2. Daí, nós temos aqui as expressões A é igual a x e b, x mais y sobre 2, onde a gente substitui na expressão lá em cima. O xy ele é igual, então, a x vezes 1 menos 1, mais este número y mais x sobre 2, vezes o vetor 0, 2. O próximo passo é aplicar t dos dois lados. Daí nós vamos ficar com t de xy igual t aplicado aqui do lado direito, por ser linear, nós podemos separar a imagem aqui da soma pela soma das imagens e também separar os escalares x e y mais x sobre 2 fora das imagens. Daí, ficamos com x vezes o t de 1 menos 1
mais este número aqui, y mais x sobre 2, vezes o t do 0,2. Para encontrar então o t de xy explicitamente, basta substituir o t de 1 menos 1 e o t de 0,2 pelos valores que encontramos anteriormente. 1, 1, 1 para o primeiro. Então aqui a gente substitui 1, 1, 1. E para o segundo, t de 0,2, temos aqui o vetor menos 1, menos 1, 2. Então agora você faz essa conta aqui e você tem o seu t de xy explicitamente. Voltando agora para o item B, queremos encontrar uma base C de R3, de tal forma que a matriz de T de A para C seja essa matriz que está aqui. Então, novamente, analisando esta matriz e lembrando como é construída a matriz da transformação, os vetores da base C, por exemplo, digamos que os vetores sejam V1, V2 e V3, são três vetores, porque o espaço tem dimensão 3, que é o R3. Pela forma que estão aqui as colunas desta matriz, nós vamos ter a seguinte situação. O T do primeiro vetor da base A, este vetor tem que ser igual, pela primeira coluna, a 1 vezes o V1, 0 vezes o V2, 0 vezes o V3, ou seja, V1. Pela segunda coluna, o T do segundo vetor, que é o 0,2, tem que ser igual a 0 vezes o primeiro vetor, 0 vezes o segundo vetor, 1 vezes o terceiro vetor, logo V3. Isso quer dizer, então, que simplesmente o primeiro vetor V1 da sua base, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao T de 1 menos 1, que é este vetor que já foi calculado aqui, 1, 1, 1. O V3, que é o terceiro vetor da base, tem que ser igual obrigatoriamente ao T de 0,2, que é o vetor que está aqui. Essas restrições aqui não impõem nenhuma condição sobre o V2, o segundo vetor. Desta forma, o segundo vetor está livre, mas livre com relação a esta matriz, mas precisamos inserir um segundo vetor de tal maneira que o conjunto seja uma base. Então, cuidado. Temos aí o nosso V1 dado por 1, 1, 1, V3 menos 1, menos 1 e 2, e queremos encontrar o V2 apenas com a certeza que o conjunto seja uma base. Bom, uma maneira que poderíamos fazer é colocar esses dois vetores como linhas de uma matriz e escalonar esta matriz. O escalonamento seria simples, bastaria somar a primeira com a segunda. Então ficaria aqui 0, 0 e aqui 3. E esses dois vetores aí vão gerar o mesmo espaço que o V1 e o V3. Daí, percebendo que zeramos a primeira e a segunda coluna aqui, então o nosso V2 bastaria que ele tivesse uma forma assim: 0 na primeira, na segunda entrada algum número que não seja 0, na terceira qualquer número particular, o 0. Então, se a gente colocasse esse V2 na matriz, a gente percebe que a matriz escalonada ficaria desta forma, ou seja, teríamos três linhas não nulas, logo o conjunto seria LI. Então, aqui seria um exemplo de escolha para o V2 e uma base que serviria para o conjunto C pedido.